No começo só havia escuridão. A ordem era total, nada, só trevas. Aí apareceu um raio de luz, um fulgor que trouxe mudança e caos. Com essa luz vieram o tempo, o movimento e finalmente, a vida. A vida feita pela luz foi crescendo e 6 delas brilharam mais que as outras. Essas foram chamadas de iluminados e viraram líderes. As brigas entre eles sacudiram o mundo. A escuridão não aguentou a arrogância da luz e criou um guardião da ordem para julgá-los, Fantaminum. Nascido das sombras, ele rastreou os iluminados, venceu cada um e os transformou em joias, selando-os. A escuridão mandou Fantaminum trazer as joias, mas ele não obedeceu, tinha se apaixonado pelo brilho delas. Tomado pelas pedras, declarou-se rei das joias e dominou as criaturas vivas. Passou a ser chamado de Devorador da Luz. Corta para uma mulher que segura um bebê e diz que finalmente o encontrou, um novo iluminado. Para ela, esse menino é a única esperança capaz de enfrentar o filho das trevas, o rei das joias Fantaminum. Nesse momento, algo dourado salta. Para surpresa da mulher parece urina, mas ela inventa que é água benta. Alguém lhe entrega um pano, ela se limpa e afirma que essa criança vai fazer o mundo brilhar para sempre. Corta para a torre. Vemos Urek Mazino, já crescido, acordando e se perguntando onde está, como sai dali e onde foi Fantaminum. Um coelho gigante aparece, parabeniza Urek por abrir a porta. Isso lhe dá o direito de virar um regular e escalar a torre, com chance de conquistar tudo. Urek só pensa, que raio de coelho é esse? O coelho fala que Urek não devia ter entrado, que não sabe o caminho de saída, e que quem entrou tem que achar a saída sozinho. Urek pergunta se Fantaminum pode estar na torre. O coelho responde que não sabe ao certo, mas que tudo existe no topo da torre. Urek decide entrar para procurar seu alvo. O coelho abre um portal e diz que a torre aceita quem a desafia, e dá boas-vindas a Urek Mazino. Um megafone convoca todos os regulares. Esse é o andar do teste, o andar mais baixo, o teste infernal. Urek dorme lá embaixo. O anúncio explica: 400 competidores começaram. Eles precisam lutar até sobrar 200. Se em uma hora não houver 200, todos falham. A cena muda para um rapaz correndo. Um atacante aparece e ele desvia por pouco. Na verdade é um humano mascarado. Alguém corta o mascarado e pergunta se o rapaz está bem. A salvadora é Lopobia Evelyn, que diz que ele não precisa agradecer. O rapaz pergunta por que ela o salvou, num teste de vida ou morte, e ela responde que se os 200 escolhidos forem só os mais fortes, vai ser mais difícil. Ela prefere lidar com os 199 mais fracos, por isso vai caçar os mais fortes. Salvou o rapaz porque ele parecia fraco. Ele sem jeito diz que é realmente fraco. Ela manda ele segui-la, e ele segue. Aparece um monstro de verdade, sem máscara, lutando com vários oponentes. Evelyn vê a chance, aparece por trás do monstro de 6 braços e o atravessa com um facão, despacha ele pro chão e limpa a lâmina. Diz para irem embora. O rapaz pensa que precisa ficar ao lado dela se quiser sobreviver. De repente ela manda o rapaz se esconder. Viu alguém no topo de uma montanha, uma mulher. O rapaz pergunta se ela é tão forte a ponto de precisarem se esconder. A garota responde que sim, é a princesa de Zaar. O cara fica admirado e fala que ela é linda, como dizem os boatos. A garota, irritada, dá uma cutucada nos olhos dele com a espada e enquanto limpa a lâmina, confessa que ficou com raiva por vários motivos. Talvez porque não quer perder para alguém que é forte e bonita. Mesmo assim o rapaz repete que ela também é bonita, e ela fica vermelha. Será que rolou um clima? A princesa, do alto, se abaixa e lança a espada. Ela corta a vida de várias pessoas ao redor num único movimento, e o número de sobreviventes despenca. A garota pergunta se ele ainda acha a princesa linda. Ele responde que sim, mas agora nem quer cruzar o olhar com ela. Novamente ela o cutuca nos olhos e comenta, meio na gozação: talvez os homens morram cedo porque encaram demais as mulheres. Perder a visão pode ajudar a viver mais. De cima da montanha, a princesa nota alguém dormindo, nosso protagonista, que tira uma soneca enquanto todo mundo se mata. Um grupo se aproxima e pisa nele para acordar. Ele, super relaxado, pede mais 5 minutos. Os caras se irritam e vão atacar, mas Urek acorda, mete um chute que joga 2 para longe e volta a se levantar com cara séria, dizendo que tinha pedido só 5 minutos. Um dos que sobrou fica sem jeito e foge, dizendo que agora vai dar 1 hora para ele dormir.
O megafone interrompe. Falta só um regular para completar a seleção e resta 1 minuto. A princesa aparece por trás de Urek. Ele, provocador, pergunta se ela quer um encontro. Ela ignora e lembra que ele esqueceu de finalizar o cara no chão. Urek impede, diz que não precisa da intervenção dela. Ela fala que são as regras do teste. Ele pergunta por que seguir regras se ele é um homem livre. Ela aponta a espada, ameaçando eliminá-lo. Ele a desafia e por dentro, acha que ela é uma gatinha. Fica todo vermelho. Ela pergunta se ele está assustado. Ele responde que não, só fica envergonhado perto de garotas bonitas, é novato nessas coisas. Ela fica frustrada. Como não resta muito tempo e todos estão se escondendo, ela sugere que façam o óbvio, acabar com quem está na frente. Urek aponta para o megafone e diz que tem alguém ali. Ele exige que o supervisor desça. O supervisor, um ranker, aparece no céu como uma estrela e chama Urek de lunático, dizendo que ele nem sabe com quem está falando. Urek, todo relaxado, responde que acha que quem está falando é ele próprio, um novato. O ranker sorri, e a risada é tão forte que vira uma onda sonora. A princesa tapa os ouvidos assustada. Com uma risada só, o Shinsou começa a oscilar. O ranker encara Urek e pergunta se ele enlouqueceu. Explica que existe uma regra. Rankers não podem tocar regulares sem motivo, mas podem punir quem quebra as regras. Então ele zoa Urek, perguntando se prefere perder uma perna como punição. Urek só quer saber se fez algo errado. Ele começa a tirar a mão do ranker do seu ombro, e isso deixa o ranker pasmo. Como um regular tem essa força? Urek ainda solta que punição deveria ser coisa de forte, provocando o ranker. O ranker grita que Urek nem sabe o que é Shinsou. Aí o megafone anuncia: 200 regulares restantes, o teste terminou. A princesa pensa, se Urek morrer, tanto faz. Mas se ele é imprudente o suficiente para enfrentar o supervisor, pode ser útil para ela mais tarde. O ranker se vira, fala que Urek teve sorte, reclama da torre cheia de monstros e pede desculpas à princesa se foi rude. Urek solta que era uma pena, porque ele teria eliminado o ranker em um segundo. Isso deixa o ranker irritadíssimo. Urek sente um poder estranho, libera seu Shinsou sem entender direito, e até ele fica surpreso com o que aconteceu. Nesse instante aparece o diretor de testes. Ele manda o supervisor parar. Urek pergunta se o diretor é forte. O diretor responde que é muito mais forte que o supervisor. Ele encerra o teste e avisa que algo mais difícil vem aí, especialmente para Urek, que aquilo foi sorte, mas se acontecer de novo, ele o rasga ao meio. Urek, como sempre, desafia, tenta aí. Todos os regulares são transportados para a próxima área de testes, uma fortaleza flutuante. Na sala do diretor, ele repreende o supervisor por ter sido provocado por um regular. O supervisor pede desculpas, diz que não deveria ter caído na provocação, foi a primeira vez que perdeu o controle. O diretor manda que isso não aconteça de novo e avisa, se ele ceder às provocações outra vez, que elimine o regular de vez, e não se responsabilize pelas consequências. O supervisor se pergunta o que fazer, mas promete que se houver chance, vai destruir aquele regular. O diretor, olhando os dados de Urek, pensa de onde esse cara saiu para sequer mencionar sua origem. Corta para a sala onde os candidatos estão. Urek tromba em alguém, o cara fica puto e começa a gritar. Urek pede desculpas e diz que tem muita gente ali. O figurante muda o tom ao ver que Urek é o homem que quase o derrotou antes. Passa a chamá-lo de chefe, deixando Urek sem entender porquê. O figurante parece bem mais velho que ele. A supervisora do próximo teste, Gisley, dá as boas-vindas e explica as regras. Para subir na torre, 2 habilidades são essenciais: cooperação e divisão. Antes os competidores se matavam, agora terão que trabalhar juntos. Ela manda formar times de 3, mas alerta: aproximem-se só o suficiente para evitar traições. Ela junta as mãos e diz que cooperar e se dividir é a chave, e o jogo será o tradicional de formação de equipes, gira ou baixa. Todo mundo estranha quando uma cabra aparece bem atrás dela, e a cabra parece faminta. Corta para outra cena da torre. Alguém segura uma esfera de poder e a joga nas pessoas, eliminando várias delas. O diretor aparece e comenta que essa forma de eliminar é preguiçosa. Ele olha para baixo e vê muita gente caída, então diz que, no geral, os regulares são comuns, mostrando muitos no chão. Corta pra galera ainda se perguntando que jogo é esse de gira ou baixa. Um cara zoa e pergunta onde a turma se meteu para não conhecerem o jogo. Ele explica rápido: girando ou abaixando a mão você escolhe equipe. Quem gira fica
fica com quem girou, quem abaixa fica com quem abaixou. Se a palma bater com a de outra pessoa, tipo a do Urek, vocês ficam no mesmo time. Aí a Gisley interrompe e explica que as regras desse teste são diferentes. Normalmente é só escolher girar ou abaixar, mas aqui tem um bônus. Vão imitar a cabra que está atrás dela. A cabra tem um detalhe esquisito. Se a mão direita dela gira, a esquerda abaixa, e vice-versa. Como a Gisley já combinou a mão dela com a cabra, ela passou direto. Agora os 200 vão ficar observando a cabra e tentando imitar ao mesmo tempo no final da contagem. Quem copiar direitinho passa, quem não copiar, perde. A cabra começa a cantar um troço estranho, uma rodada de girar ou abaixar, e começa a mover as mãos. Muitos reclamam que é rápido demais. A Gisley sorri e zoa, a maioria é patética. No fim só 24 passaram. E claro, o Urek também conseguiu. Quem passou pode escolher companheiros. O rapaz fraco não passou, mas a parceira dele sim. Ela então escolhe outra pessoa e deixa o rapaz na mão. Ele fica arrasado, óbvio. Agora o jogo mostra que formar equipe não é só sorte, é sobrevivência. Se quem te escolheu não consegue vencer na rodada seguinte, essa pessoa é oferecida como lanche para cabra. Mas se a escolhida vence, ela pode escolher ficar com quem a escolheu ou oferecer o traidor para cabra. No final, cada time precisa ter 3. Quem não formar time até o fim é eliminado. O Urek chama o figurante e propõe jogar com ele. O cara hesita, acha arriscado confiar num estranho, porque agora a vida do Urek depende dele. Urek fala uma coisa simples: um homem enfrenta desafio de frente, e isso acaba convencendo o cara. No momento da contagem, as 4 mãos batem iguais: Urek, o figurante e a cabra. E o figurante fica aliviado e emocionado. Ele se curva, promete nunca esquecer a confiança que Urek mostrou. Urek fala para ele deixar de formalidade, chamar ele de chefe sem medo. Enquanto isso a princesa observa tudo. A Gisley anuncia o fim da primeira rodada. Só 7 pessoas conseguiram formar times. Próxima rodada, só os representantes de cada time vão jogar. A cabra começa a cantar a musiquinha, faz vários movimentos, gira, para, continua girando. E todo mundo fica confuso porque ela fingiu um movimento. As mãos de Urek se mexem calmas. O amigo fica admirado, mas Urek pede para não fazer escândalo. Ele perdeu de propósito antes. Explica que quem se expõe agora corre risco. Quem demonstra habilidade vira alvo, então é melhor fingir fraqueza para não ser desafiado. Muitos entenderam isso e ficaram quietos. A princesa aparece e desafia Urek. Eles ficam cara a cara. Urek acha que ela tá maluca e fala que, se ela quer matá-lo, melhor desistir. Ela responde que só quer entrar no time dele, mas ele precisa vencê-la primeiro. Isso causa tumulto. Alguns dizem que é a chance deles, outros acham que Urek deveria aceitar. Urek diz que já tem alguém em mente e recusa na boa. A princesa insiste que vai se juntar a ele de qualquer jeito. Começa o duelo. Todos observam enquanto giram as mãos. Pela posição, o figurante, o parceiro do Urek, e a princesa conseguem, eles ganham. A princesa celebra achando que vai fazer parte do time, mas Urek, bem calmo, anuncia que não vai formar equipe com ela. Choque geral na galera e nela mesma. Enquanto isso, a cabra, feliz da vida, lambe os lábios e avança. Pega a princesa. A cena termina com todo mundo chocado, a princesa sendo agarrada pela cabra enquanto Urek mantém a expressão de sempre. No fim, a princesa vira mais um lanchinho da cabra, pra choque geral. Os outros chamam o protagonista de maluco por ter eliminado a princesa. E o amigo dele pergunta quem ele vai chamar pro time, e Urek aponta pra um garoto tremendo de medo. O amigo acha que ele é fraco demais, mas Urek diz que tem um pressentimento, porque sentiu nele o mesmo cheiro de quando chegou na torre, cheiro de sal. O amigo fica puto por ele ter ignorado a princesa só por isso. Urek responde sim e ainda pergunta, o que é Zahar? O amigo fica chocado, e Urek descobre que existe um rei na torre. Ele até tenta mudar de ideia, mas a cabra não deixa. O jogo continua. Só 6 pessoas passam, incluindo o protagonista. Ele decide pegar o garoto fraco, enquanto a garota Evelyn ainda não conseguiu formar time. Agora o que importa não é força, é confiança. O garoto fraco, Lu, já estava quase desistindo, mas Urek vai chamá-lo pro time. Antes que ele aceite, Evelyn se mete dizendo que quer ele no time dela. Gisley diz que Lu decide. Ele escolhe Evelyn, surpreendendo ela. Ele diz que vai confiar nela.
Evelyn pergunta se ele tá zoando, e Lu responde que gosta dela. Ela fica meio mexida e diz que também confia nele. Urek, sem paciência para romance, vai embora com o amigo. A Evelyn revela que é de uma das 10 grandes famílias e que Lu é mais corajoso do que parece. Logo aparece um cara chamado Nel querendo entrar pro time de Urek. Ele admite que não é confiável, mas garante que não vai atrapalhar. Urek sente nele o mesmo cheiro de sal do Lu e aceita, se ele conseguir acompanhar. O tempo acaba e o jogo termina com 10 equipes formadas. Quem não conseguiu, tá fora. Quem conseguiu formar time avança pro próximo teste. A cabra abre a boca, dá os parabéns, mas Urek estranha, ué, como assim 10 times? Só tem 9. Aí descobrimos que a cabra tinha uma partida mortal lá dentro e sobraram 3 sobreviventes, que agora viram um novo time. Gisley admira a princesa de Zaardo usando gelo e provoca, mas a princesa promete devolver a humilhação no próximo teste. O megafone anuncia o fim do segundo teste. 30 pessoas passaram. Próxima etapa, Jogo da Coroa. Todos se reúnem no navio flutuante gigante. O diretor explica que eles vão viajar por várias áreas e no último destino, fazer o teste final. Quem passar, vira regular de verdade e ganha a chance de subir a torre, com direito à fama, poder e tudo mais. No navio, o supervisor Dungeon aparece gritando que vai cuidar da posição de pescador. Ele explica que antes do próximo teste, vai rolar um treinamento de posições. Explorador, avança, observa e vira o jogo. Portador da luz, fica atrás, comandando tudo. Portador da lança, ataca de longe. Controlador de ondas, manipula a energia. Pescador, caça inimigos em qualquer lugar. Cada posição tem um mentor. Gisley cuida dos exploradores, Pudre dos portadores da luz, Hyde dos de lança, Baskerville dos controladores de ondas e Dungeon dos pescadores. Urek cai como pescador, o amigo dele como portador de lança e Nel como controlador de ondas. Mesmo no mesmo time, cada um vai treinar separado. Urek deseja boa sorte e segue pro treino, onde Dungeon começa gritando que pescadores são o topo das posições. Dungeon avisa que pescadores são os mais fortes e que fraco não tem vez. Enquanto outras posições só recebem dicas, eles vão passar por um teste de entrada. Quem falhar, fora do navio. O clima é tenso. Urek acha legal, mas os outros estão desconfiados. O primeiro candidato pega um cinto esquisito que se mexe sozinho e vai até Dungeon. Eles se seguram, e num piscar de olhos, Dungeon o joga no chão, explicando que se as costas tocarem o Shinsou, a energia do lugar perde. Todo mundo fica impressionado com a força dele, menos Urek. 2 se oferecem antes de Urek, mas são derrotados rapidinho. Uma garota fica paralisada de medo, e Dungeon manda não demonstrar fraqueza. Urek pega ela nas costas e atira dali, depois coloca o cinto e diz que é a vez dele. Ele quer ver de perto o poder misterioso que Dungeon usou. Eles se encaram, trocam provocações e se agarram. Dungeon perde o equilíbrio e cai no chão. Ele tenta dizer que escorregou, mas ninguém acredita. Urek sugere repetir, e Dungeon aceita. Na segunda vez, Dungeon decide usar força bruta. Só que Urek o levanta no ar como se fosse nada e ainda diz que tá chato, mandando ele usar o poder de verdade. Dungeon só conseguia pensar, esse Urek é um desgraçado. Corta pra sala de treino dos portadores de lança. A supervisora, Hyde, diz que vai ensinar o básico para ver o talento natural de cada um. Ela se prepara e joga a lança tão longe que some de vista, acertando um alvo no céu. A galera fica de boca aberta. Quem vai primeiro? Ela pergunta. Todo mundo, animado, se oferece. Enquanto o pessoal treina, Lu fica num canto sozinho. O amigo de Urek pede atenção, lança a lança e acerta. Depois fica todo se achando. Lu, frustrado, nem conseguiu segurar direito. Envergonhado, fala que deu o seu melhor. De repente, o amigo de Urek chega. E aí, por que tá aí sentado? Lu responde meio abatido. Não consigo jogar a lança tão longe. O cara tenta animar. Relaxa, é a primeira vez. Vi você no último teste, até que você é um pouco legal. Meu nome é Rohan. Eles se apresentam. Rohan diz que Lu não devia ficar para baixo, afinal o irmãozinho dele escolheu Lu como parceiro de equipe. Então, certeza que tem algum talento escondido. Lu diz que não tem habilidade nenhuma, mas Rohan fala que confia no instinto do irmão. A gente não pode ser parceiros oficiais, mas já que ele escolheu você, vou te tratar como um, diz Rohan, entregando uma lança. Lu pensa que Rohan é uma boa pessoa, assim como Evelyn, e agradece. Mostrar bondade até para alguém amaldiçoado, como ele não é para qualquer um.
Corta para a sala de treino dos pescadores. Urek ainda segura o supervisor no ar. O cara se pergunta de onde vem tanto poder, e Urek pensa que isso é um alívio, sua força tá voltando. Ele manda Dungeon levar a sério, senão vai passar vergonha na frente dos regulares. Dungeon responde que, se for sobre Shinso, pode mostrar. Urek sente o corpo dele ficando mais pesado e duro, e percebe que existe um poder que não conhece. Dungeon, por sua vez, pensa que a curiosidade de Urek vai ser o motivo da sua morte. Dungeon explica que não pode usar esse poder à toa, porque rankers não podem machucar regulares sem permissão do administrador. Se fizer isso, pode até ser executado. E no caso de Urek, que não tem resistência de Shinso, o corpo partiria ao meio. Urek provoca. Tá tirando decisões demais para quem mal acompanha um regular. Dungeon propõe um duelo formal dali a 3 dias, com autorização do administrador. Apostarão as vidas. Não pode dar detalhes do próximo teste, mas diz que se chama Jogo da Coroa e tem um espaço onde podem lutar longe dos outros. Assim não haverá punição e ele poderá lutar com força total. Tentador, diz Urek. Mas Dungeon coloca uma condição. Urek deve se jogar no chão admitindo derrota. Se fizer isso, Dungeon garante que todos os regulares passam. Urek acha o acordo justo. Ele solta o supervisor, mas tropeça e cai, deixando todos surpresos. A primeira vez foi sorte. Nunca vou vencer, diz Urek. Dungeon, impressionado com a coragem, ajuda ele a se levantar e anuncia. É assim que um verdadeiro pescador é. Desde o começo eu não ia reprovar vocês. Queria ver a determinação em situações críticas. Todos passaram. Sejam bem-vindos. Ele encara Urek e completa. Daqui a 3 dias, no Jogo da Coroa, você morre. Urek só observa e pensa que gosta de Dungeon. Agradece mentalmente. Fazia tempo que não lutava com alguém disposto a arriscar a vida. Saindo da sala, a garota que tinha torcido o pé corre até Urek, agradece e vai embora desejando que ele descanse bem. Ele fica confuso. Isso foi uma confissão? Meu primeiro amor tá começando? Valeu a pena vir pra torre. Enquanto isso, a garota pensa que sabia que ele ia corar. Pra ela, Urek é solteiro. Parece simples e até meio bobo, mas é forte e fácil de convencer. Parabéns, porque quem vai me carregar no exame é você. Vemos a princesa escondida, pensando que naquela noite vai pegar o bilhete de Urek. Ela sai andando, quando alguém chama por ela. Ela aponta a mão, mas vê que é um dos companheiros de equipe que sobreviveu com ela dentro da cabra. O cara diz que tem uma proposta, quer se juntar a ela. Percebeu que ela tá de olho no Urek e promete se dedicar para sempre. Mas a princesa recusa, dizendo que é muito exigente com quem escolhe como parceiro. Corta pros 2 novos amigos caminhando, até que Urek aparece. Eles perguntam se ele quer se juntar ao grupo. Nesse momento, alguém espia de longe, mas a cena corta para os 3 bebendo juntos. De repente, a porta se abre com tudo. É a Evelyn, gritando para eles pararem de ensinar coisa estranha pro membro da equipe dela. Ela até dá uma cutucada no olho de Lu e diz que tá decepcionada. Aponta para Urek e pro colega dele, dizendo que todos ali são inimigos. Lu pergunta sobre o treino da posição de explorador. Evelyn faz uma cara estranha, pega uma bebida e começa a beber. Lu insiste, o que foi? Enquanto eles bebem, alguém atrás da porta pensa que o grupo tá só se divertindo, sem imaginar o que pode acontecer, e decide roubar o bilhete de um deles para ficar no mesmo time da princesa, mesmo que ela não queira. Evelyn conta que, no treino dos exploradores, a mentora dela fez ela fazer a coisa que mais odeia. Esmaga a lata e grita que foi obrigada a acariciar um cachorro. Lu, chocado, diz que isso é desumano, mas depois percebe o que ela realmente falou. Evelyn explica que a mentora descobriu sobre sua família e achou que ela poderia se tornar uma anima, quem controla animais, mas ela odeia tocar neles. Lu pergunta por quê. Evelyn diz que gosta de cachorros, mas não de tocá-los, tem medo que eles não aguentem. Urek, que estava ouvindo, pergunta pro cara atrás da porta. Nel, como foi o treino dele? Nel diz que foi tranquilo, só teve que criar uma bola de água. Urek pergunta se isso não é o Shinso que os supervisores falam, e Nel confirma, dizendo que ainda é um pouco bruto. Urek pede para ele ensinar, o que deixa Evelyn intrigada. Afinal, Nel é um regular sem linhagem. Entrou na torre ontem e já tá usando Shinso um dia depois do treino. Ela decide que precisa observar ele de perto.
Corta pra rainha, pensando que a checagem dos bilhetes vai até meia-noite e que ainda tem 4 horas. Ela se acalma, lembrando que tem um plano reserva e vai agir só 30 minutos antes do prazo. De volta ao grupo, já de noite, eles se despedem. Urek insiste para Neo ensinar logo. Neo diz que antes deviam consertar a porta, e Urek resolve isso rapidinho, irritando Neo. Então, Neo explica: Shinsou é a água divina que preenche a torre, permitindo descansar, comer e dormir. Ao concentrar o Shinsou num domínio chamado Sala, dá para fazer várias coisas. Existem 2 formas de criar a bola de água. Primeira é extrair o Shinsou do seu próprio corpo, e a segunda é comprimir o Shinsou do espaço ao redor. Essa, só gente com talento raro consegue. Neo diz que prefere extrair do corpo, pois controlar o Shinsou do ambiente é mais complicado. Ele ensina Urek: imaginar uma esfera na frente, fazer um buraco nela e conectar um tubo até seu corpo, enchendo a sala criada. Urek tenta, a bola aparece, mas estoura. Ele abre os olhos dizendo que não rolou. Neo responde: óbvio, ninguém acerta de primeira. Você acertou? Retruca Urek. É, mas eu sou um gênio, responde Neo, tranquilo. Urek tenta de novo e de repente, uma luz dourada gigante surge embaixo do navio. Os supervisores ficam em choque. Uma quantidade absurda de Shinsou apareceu ali. Dungeon encara o fenômeno de perto. Enquanto isso, Urek reclama que nada tá funcionando. Neo diz que é difícil mesmo, mas o Shinsou lá embaixo continua aumentando, fazendo até gente cair. O alto-falante avisa que, por causa da mudança repentina no clima, o curso do cruzeiro vai mudar drasticamente e todos devem se preparar para o impacto. Neo pergunta o que aconteceu. Urek responde que não tem ideia, mas vai dar uma olhada e aproveitar para passar no banheiro. Enquanto isso, Dungeon tá olhando pro Shinsou gigante e perguntando quem foi o gênio que fez aquilo. Ninguém sabe. Ele pensa que o diretor deve ter ido pro castelo de novo e grita que precisam bloquear o Shinsou ou o navio vai pro espaço. Manda chamarem o diretor de testes e surpreso. Comenta que nunca viu um Shinsou tão brilhante em todos os anos como Ranker. Corta pra Lu correndo, com alguém atrás dele. É o cara que quer se juntar à princesa. Ele vê a chance perfeita, tira a capa e salta pra cima. O amigo de Urek percebe e pula na frente para proteger Lu, mas acaba sendo atingido. O agressor pensa que não queria enfrentar o bombado, mas tanto faz, vai focar em roubar o bilhete do mais fraco. Corta pro banheiro. A porta é arrombada. É a princesa. Esse é o banheiro dos homens. Grita Urek, perguntando por que as garotas desse manhã adoram arrombar portas. Depois, chocado, veio me chamar para um encontro? A cara dela já entrega tudo. Veio roubar o bilhete dele. Urek mostra o bilhete. Tá falando desse? Precisa mesmo ser o meu? Ela responde que não. Então ele, calmamente: então você já sabe que eu sou forte pra caramba. Melhor roubar de outra pessoa, já que quero que a gente passe no teste. Não, meu alvo sempre é o mais forte, responde ela. Urek diz que é um cavalheiro e não gosta de bater em mulher, mas se ela insistir, que esteja pronta pra perder. Corta pro Neo, que sente um tremor e pensa se aconteceu algo lá fora. Quando vai olhar, vê seu companheiro lutando com alguém. Mas corta pra Evelyn, pedindo pra Lu trazer um copo de água. Volta pra briga de Lu. Eles percebem que o cara que atacou já tinha falhado no teste e não devia estar ali. Ele pega várias agulhas e joga, acertando apenas Rohan. Isso o deixa confuso, porque os dois estavam se ajudando. Ele pensa que, se jogar certo, pode pegar 2 bilhetes de uma vez. Mas aí ouve uma voz. Quando foi que você voltou dos mortos? É Evelyn, dizendo que tinha certeza de que ele foi comido pela cabra. Com um sorriso provocador, pergunta como ele saiu do estômago dela. O cara fica assustado e pergunta se ela não estava bêbada. Evelyn responde que jamais beberia álcool, era só refrigerante. Aquela bebedeira era atuação. Os dois ficam chocados. Ela, toda apaixonada, diz que só ficou bêbada com o cheiro de Lu. Ele fica sem palavras e Rohan chega a vomitar. Evelyn cutuca o olho dele e fala pro agressor que não vai perdoar por ter mirado no Lu. O cara tenta responder, mas leva um soco na cara. Ela sorri e diz: se mexer com o que é meu, você morre. Mesmo assim ele tenta atacar, e ela responde com mais socos e chutes, até deixá-lo todo arrebentado na parede. Os dois assistem impressionados, lembrando que Evelyn é de uma das 10 famílias. O alto-falante interrompe. A verificação dos bilhetes começa em 10 minutos. Quem não apresentar será devorado por um monstro. Corta pra luta de Urek e a princesa. Ele desvia tranquilo enquanto ela salta e ataca. Urek percebe que as habilidades dela são diferentes
bilhetes e pergunta se é verdade que ela é filha do rei da torre. Ela diz que biologicamente não, mas que é filha adotiva de Zahard. Explica que a família escolhe as garotas mais talentosas para serem princesas, e elas recebem o poder do rei para subir a torre. Urek ainda não entende muito. Ela provoca: se você não sabe nem isso, é burro mesmo. Ela ataca e solta um bilhete. Enquanto golpeia, ele pergunta se, quando ele vencer, ela pode fazer um favor, quer conhecer o rei. Ela pede desculpas e diz que isso é quase impossível, mesmo para ela. Só as princesas que recebem uma das armas dos 13 meses, dadas diretamente pelo rei, têm o direito de vê-lo. E é justamente por isso que ela sobe a torre, quer conseguir uma dessas armas e eliminar o rei. Urek fica confuso e até comenta que não é essa princesa que conheceu no primeiro capítulo, quebrando a quarta parede pela segunda vez. Ela manda ele calar a boca. Ele então sugere: tá, então eu te ajudo a conseguir essa arma dos 13 meses, e depois você me leva até o rei. Se ele for um cara ruim, a gente mata ele junto. A princesa vê o aviso dos alto-falantes falando que os bilhetes vão ser conferidos e pensa que é hora de usar o plano dela. Ela chama Urek e pergunta se o bilhete dele caiu no chão. Quando ele se abaixa para pegar, ela aproveita e tira o bilhete verdadeiro do bolso dele. O Urek pega o que estava no chão, que na real era de outro cara, e ela sorri, dizendo: esse é o seu bilhete verdadeiro. Esse aí que você pegou é de um regular que eu roubei no cruzeiro, antes de te encontrar. Ela coloca o bilhete no calçado e provoca: tenta pegar, virgão. O Urek fica sem graça, mas responde que vai pegar sim. Ela então fala que vai acusar ele de assédio se tentar. E ainda provoca: se não consegue nem roubar de mim, como vai derrotar o rei? Urek sente que a aura dela mudou, e nesse momento, o fantasma chega exigindo que mostrem os bilhetes, dizendo que vai devorar quem não tiver. Eles tentam explicar, mas o fantasma não quer nem saber e começa a se multiplicar. Sem bilhete, é ilegal embarcar. Ele grita. Os dois decidem lutar. Enquanto isso, os rankers comentam que o diretor de testes ainda não apareceu. O Shinsou gigante continua perseguindo o navio. O diretor aparece e pensa: que tipo de maluco cria um Shinsou desse tamanho? De outro ponto, um cara grita que alguém desapareceu. Pela rádio, outro responde que era para ter certeza que essa pessoa estava morta, e que se ela entrar em contato com o regular, o devorador de luz, mas é interrompido. O homem diz que vai rastrear pelo cheiro de sangue. Voltamos pro diretor, que pergunta o que aconteceu. Dungeon responde que o Shinsou surgiu do nada. O diretor levanta a mão, invoca esferas negras e começa a devorar o Shinsou gigante até ele sumir. Todo mundo elogia, mas ele mesmo acha estranho. Não era para um Shinsou desse simplesmente aparecer. Corta pro fantasma. A princesa invoca o próprio Shinsou e parte para cima. Só que o fantasma volta à forma original. Então Urek entra na briga, distribuindo socos e chutes. O fantasma debocha: inútil, regulares como vocês nem controlam Shinsou. Urek pensa que, se usasse todo o poder, acabaria com aquilo, mas decide tentar controlar o Shinsou do jeito normal. Fora do navio, surge de novo um Shinsou dourado. O diretor vê, fica irritado e solta de novo as esferas negras. O tremor chega até onde Urek está, e ele reclama do piloto. A princesa aproveita e ataca o monstro, mas é jogada contra a parede. Ela levanta, irritada, dizendo que nem tudo é sobre seguir regras, que conseguiu o bilhete com as próprias mãos. Ela libera seu poder, surpreendendo o fantasma e o Urek. O ataque dela arranca metade da cabeça do fantasma, que fica chocado. Ele reconhece o que ela disse e tenta negociar. O bilhete que você deveria ter não é esse. O certo tá com Urek. Vamos trocar. Ela corta a conversa. Tarde demais. Aponta a espada pro ombro do Urek e fala: vamos resolver isso agora. Passa o bilhete. Urek tenta propor uma troca pacífica, mas ela recusa. Não, você vai perder e ser eliminado. Eles se atacam, ele segura a espada dela e percebe que ela tá usando Shinsou. Se afasta e reclama: por que todo mundo consegue usar Shinsou e eu não? A princesa ignora e parte para cima do Urek de novo. Ele pensa que aquilo não é um poder normal, deve ter algum limite, e lembra que, se o tempo acabar, não dá mais para trocar os bilhetes. Mesmo assim, ele acha errado usar toda a força contra ela e decide insistir no Shinsou até conseguir. De repente, um monte de Shinsou gigante aparece ao lado do navio, deixando o diretor puto. O poder segura o navio e Urek fica chocado. O Shinsou finalmente
finalmente está na mão dele. A princesa até parabeniza, mas comenta que tá meio exagerado. Ele tenta controlar, mas ela já está no ar, pronta para atacar. O diretor do lado de fora fala que isso não devia acontecer e lembra que nada pode ignorar sua vontade. Dentro do cruzeiro, a parede explode, assustando os dois. Eles reagem, mas o poder para, e os dois ficam com alguns arranhões. Urek, irritado, pergunta o que o diretor tá fazendo. O diretor pergunta se o Shinsou tava indo na direção dele. Urek responde com um sorriso, e se tava, tem reclamação, desce aqui. O diretor sorri. Descer? Não posso. Você é regular, eu sou ranqueiro e diretor de testes. Quer passar? Siga as regras. Urek fica pensando como fazer ele descer. Invoca o Shinsou de novo e dessa vez, ele surge mais perto do navio, causando um tremor. Mas ele ainda não consegue controlar, o que faz o diretor engolir todo o poder dele com aquelas esferas negras. O diretor avisa, talento sem controle é coisa de criança. Urek estranha porque é o mesmo poder daquele que engoliu a luz. Se eles tiverem alguma relação, não vai deixar barato. A esfera aparece ao lado do diretor, lembrando que é hora de checar os bilhetes. A princesa suspira, tira o bilhete de Urek e diz para trocar logo, prometendo que vai fazê-lo falhar no próximo teste. Eles trocam. Vemos a porta abrindo e Urek entrando. Neo zoa. Tava no banheiro até agora? Prisão de ventre? Urek, jamais. Se tem uma coisa que eu faço bem, é cagar. Ele pergunta como aprender mais sobre o Shinsou e se dá para controlar como o diretor. Neo fala para não peitar o diretor e que ele vai precisar de um professor. No dia seguinte, na sala de controladores de ondas, o instrutor, um cachorro, se surpreende. Não sabia que você era controlador de onda. Urek responde feliz, não tenho mais nada para aprender com o cabeludo. Dungeon, em outra sala, tá furioso. Na sala de exploradores, Evelyn hesita antes de encostar no cachorro. Quando encosta, os olhos dele ficam vermelhos e ele pula na supervisora. Depois, tá caído no chão, aparentemente morto, e Evelyn tá chorando lá no fundo. Mais tarde, ela encontra os amigos. Lu pergunta como foi o treino, mas ela só pede desculpa e diz que tá cansada. Lu comenta que tá preocupado e queria poder ajudar. No dia seguinte, na sala dos portadores de luz, um aluno levanta várias luzes e o professor elogia o talento dele. Corta pro Lu na sala dos portadores de lança. Ele tá acertando o alvo direitinho, ganha 10 pontos e festeja com o seu novo amigo. Mas na sala dos exploradores, Evelyn continua na bad. Na sala dos pescadores, a princesa tá destruindo todo mundo. Ela até se pergunta se Urek vai aparecer nas aulas, enquanto o supervisor puxa o saco dela. De volta à sala dos controladores de ondas, o cachorro tá fumando e Urek invoca uma bola gigante de Shinsou. Ele se surpreende por estar conseguindo controlar, mas quem fica mais chocado é o Neo. 2 dias atrás Urek mal conseguia fazer uma bolinha. Só que a esfera explode, e o cachorro usa seu poder para segurar o impacto. Ele comenta que, para um regular, o Urek é impressionante, mas ainda precisa aprender a controlar. Diz que pode ensinar, e Urek, todo feliz, agradece chamando ele de cachorrão. O cachorro corrige, me chama de Pup. Neo, observando, se pergunta se Urek é mesmo o cara amado pelo Shinsou. O sistema avisa que o próximo teste é às 9 horas e todos têm que ir pro saguão. A princesa anda com o time dela e cruza com o time do Urek. Ele cumprimenta, ela promete esmagá-lo no próximo teste. Ele devolve na mesma moeda. Na sala do diretor, Dungeon comenta que isso é diferente do que ele tinha dito antes. O diretor responde que só aumentou um pouquinho a dificuldade. Dungeon lembra que até rankers precisam se juntar para enfrentar a Madame Mandol. O diretor pergunta se ele tem problema com ela ser a chefe final do próximo desafio. Dungeon diz que não, mas por dentro pensa que esse maluco quer matar todos os regulares. Corta pro andar de testes. Golfinhos nadando, até que um gigante pisa neles. É a Madame Mandol, indo em direção à coroa. Voltamos pro Urek. Ele recebe mensagem do Dungeon mandando se preparar para morrer e que vai mandar a localização. Urek, todo animado, pergunta se é carta de amor e diz que o teste vai ser divertido, já que será sua primeira luta contra um ranquer. Corta pra Madame Mandol gritando enquanto Dungeon observa de longe. No dia seguinte, ondas quebram e alguém ferido aparece na margem, vestindo a mesma camisa do Lu. Pessoal, vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like e comenta. Se bater 600 likes e 50 comentários, trago a parte 2. Valeu, falou!